Olá, meus prezados irmãos, paz e graça seja com todos. Com imenso prazer que, pela graça do Senhor, mais uma vez, estamos retornando aos vídeos, às palestras, para a honra e glória do Senhor. Irmãos, desta vez nós iremos dar início a uma série de palestras sobre saúde, a reforma pro-saúde. A palavra de Deus nos diz que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Como é o braço direito da mensagem do terceiro anjo, e nós sabemos que o braço abre a porta para o corpo entrar, então a reforma pro-saúde é o ramo da obra mais importante dentro do movimento adventista do sétimo dia. Por quê? É a reforma pro-saúde que abre a porta para as outras verdades entrar. Porque é impossível alguém, uma pessoa com a mente embaltada, obscurecida, compreender a respeito de outras verdades. Então é primeiro trabalhar na mente, no cérebro, desentorpecer, para podermos entrar com as outras verdades. Então nós iremos dar início, pedirmos as bênçãos do Senhor neste momento, orando ao Senhor. Iremos orar então. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em cuja sua presença nos ajoelhamos para agradecer por todas as bênçãos. E queremos, Senhor, pela sua graça, nos abençoe ao iniciarmos esses estudos sobre a reforma pro-saúde. Abençoe-nos para que possamos ter a sabedoria dos altos céus e assim levar essa mensagem ao teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, rogamos as bênçãos. Amém. No livro Conselho, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 112, a profetisa do Senhor diz assim: a obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Então a reforma pro-saúde, diz a profetisa, que é o meio que o Senhor deixou para aliviar o sofrimento do mundo. Olha, eu trabalho de porta em porta, eu trabalho na obra médica missionária com produtos naturais, de cidade em cidade. E o mundo, eu digo que o mundo não tem hospitais. O mundo é um hospital. As pessoas doentes, sofrendo, coisas que é fácil de se resolver, mas elas não sabem, elas não entendem. E olhando para os médicos, para o sistema médico do mundo também, a gente vê uma grande ignorância com respeito ao aliviar o sofrimento da humanidade. Então, através dos livros Conselhos sobre Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Saúde, Temperança, Medicina e Salvação e outros, Deus nos deixou amplo conhecimento de como aliviar o sofrimento do mundo e purificar a sua igreja. Então, purificar a sua igreja. Então, a obra da reforma dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia deve iniciar pela reforma pro-saúde. Deve iniciar abandonando todo o artigo de alimentação que nos trazem doenças que afetam tanto o corpo como a nossa mente. Irmãos, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, que ele curava uma pessoa, ele dizia o seguinte: vá e não peques mais, para que não aconteça coisas piores. Então Jesus Cristo associou o pecado com a doença. O pecado está relacionado com doença, doença ao pecado. Então, se estamos doentes, é porque estamos pecando contra as leis que o Senhor deixou. As leis de saúde, as leis naturais, os 10 mandamentos. Então, nós não podemos, como igreja, recebermos a chuva serôdia, não podemos ser trasladados doentes. Por quê? Estamos transgredindo a lei de Deus. Então é impossível alcançarmos a perfeição cristã, a vitória sobre o pecado, sem alcançarmos primeiramente
a vitória sobre os apetites condenado pela palavra do Senhor. Então é necessário que nós venhamos ter o conhecimento. Hoje, muitas pessoas dentro de nossa igreja, que se dizem de verdade presente, eles têm como pecado somente o comer carne, ou mesmo comer açúcar. Mas nós olhamos e vemos uma vasta multidão de pessoas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma. Todos doentes, ou quase todos, comendo de forma errada, se matando em cima de alimentos refinados, arroz branco, frituras, a má combinação dos alimentos. E essas pessoas se dizem reformadores de saúde e se constituem da verdade presente. Isso é uma lástima lamentável. Então, que nós possamos ter o conhecimento da palavra do Senhor. Nós iremos dar uma pausa nesse texto, iremos ver aqui o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. A serva do Senhor Deus diz, a página 21, deve-se obter o conhecimento quanto ao comer, beber e vestir-se de maneira que seja preservada a saúde. Então, conhecimento no vestir, no comer e no beber. Nós iremos, em um desses vídeos, nós iremos falar um pouco sobre prisão de ventre. A prisão de ventre, que é a doença do século. E que basicamente é a origem de todas as outras doenças, que é a prisão de ventre. Pessoas que passam de semana sem evacuar as fezes, sem fazer o cocô, trazendo uma epidemia de doenças. E isso está lastrado dentro da Igreja Adventista, a Igreja Movimento de Reforma, certo? E outras, e o mundo lá fora. Nós iremos tratar desses temas e mostrar que a reforma para a saúde não é simplesmente deixar de comer um pedaço de carne. Iremos dar continuidade então. Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus, mediante sua cooperação com o obreiro mestre, na restauração da saúde física e espiritual. Então a santificação requer reforma para a saúde. Esta obra traz o selo divino e há de abrir portas para a entrada de outras verdades preciosas. Então, vai abrir a porta para a entrada de outras verdades preciosas. Santuário, sábado, justificação pela fé, justiça imputada e justiça comunicada, o conhecimento sobre a expiação. Até então, pessoas leem esses assuntos, estudam esses assuntos, mas a mente está fechada, emboltada. Por quê? Com muita fermentação, ou porque comeu em excesso, má combinação dos alimentos. E passam anos e anos estudando esses assuntos, compreende errado, e aí entra no caminho da heresia. Por quê? Porque não iniciaram pelo começo, pelo certo, que é a reforma para a saúde. Há lugar para trabalhar em todos quantos efetuarem esta obra inteligentemente. Testemunhos para a igreja. Assim diz o Senhor, frutas e verduras consumidas juntas, na mesma refeição, produzem acidez estomacal. Daí resulta sangue impuro, e a mente não é clara porque a digestão é imperfeita. Em questão de regime alimentar, deveis relacionar da causa para o efeito. Conselhos sobre regime alimentar, página 113. Recomendaríamos especialmente as frutas como fator de saúde. Mas mesmo as frutas não devem ser consumidas após uma completa refeição de outros alimentos. Conselhos sobre regime alimentar, página 309. Então, aqui está. Ela diz que causa fermentação, acidez estomacal.
O que acontece quando nós pegamos arroz, feijão, batatas, alface, aí nós colocamos abacate, que é fruta, banana, melancia ou manga? Assim diz o Senhor, diz que causa o que? Fermentação. E causa acidez no estômago. O que é uma fermentação? A fermentação é a putrificação dos alimentos. Os alimentos que você acabou de ingerir, eles irão apodrecer. Você basicamente não vai aproveitar nada. Então, essa fermentação, elas irão causar danos aos rins, ao fígado. Muito ácido úrico irá criar no teu corpo. Você passa a ter artrite reumatoide, artrose, causado tudo pelo ácido úrico. Não é só comendo carne que você vai adquirir acidez. Não, é você mesmo se dizendo ser reformador, não comendo carne, mas não combina os alimentos. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma era de muito conhecimento, entre aspas. Muitas pessoas se intitulam reformadores, dizem que são formadas em nutrição, e doutor fulano de tal, e doutor fulano de tal, dizendo que pode comer assim, que não é para comer assim, e etc, etc. Enquanto nós deixamos de lado, está escrito a palavra de Deus, o Conselho sobre Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver e outros livros. E quando alguém nos mostra está escrito, nós ainda iremos teimar dizendo, não, mas eu sou nutricionista, eu fiz curso tal, eu fiz faculdade tal. Não importa a faculdade que você fez, meu amigo. O que importa é o que está escrito na palavra de Deus. Se Deus está dizendo bem aqui que é para eu não comer frutas com outro alimento, com uma refeição de alimentos cozidos, tipo feijão, arroz ou verduras, então está escrito. Quem sou eu para questionar a palavra do Senhor nosso Deus? Então causa fermentação, causa acidez no estômago. Você pode adquirir uma úlcera, uma gastrite e outros problemas de saúde. Então, continuemos a palavra do Senhor. Então está escrito. A gente participa de alguns grupos de WhatsApp, a gente vê, isso me levou a fazer esses vídeos, foi uns debates que eu tenho olhado nos grupos de WhatsApp. Ali pessoas debatendo, mas não citam a palavra de Deus. Alguns postando o que ele comeu, botou ali melancia, colocou feijão, arroz, manga, um absurdo, está condenado pela palavra do Senhor. Outros colocando ali as frutas, as verduras, depois colocam o abacate. Não, porque pode fazer o abacate, pode comer. Mas a palavra de Deus está dizendo bem aqui que não pode. Quem somos nós para questionar? Ela continua. Frutas muito maduras ou vegetais murchos não deveriam ser empregados. Frutas, bananas, que já está com a casquinha bem pretinha. Agora eu tenho olhado umas propagandas no Facebook, pessoas colocando banana bem pretinha já, falando que ela é boa para determinada parte do corpo. Ela diz, verduras e frutas não devem ser consumidas na mesma refeição. Ela diz, numa refeição utilizai pão e fruta. E na próxima, utilizai pão e verduras. Certo, irmãos? Está aqui na palavra do Senhor. Alimentos murchos, frutas ou folhas murchas, amareladas, ou as frutas muito maduras, que já estão quase passadas. E ela diz bem claro que não é para comermos o quê? Ela diz, numa refeição, utilizai pão e fruta. E na próxima utilizai pão e verduras. Nós também iremos falar aqui nesse tema, mostrar aqui como nós já olhamos. Outro dia chegou participando no grupo do WhatsApp, e quando chegou a mensagem, alguém enviou uma mensagem para mim,
e do grupo, né, a pessoa do grupo, mostrando que não era para comer frutas com pão, que é pecado, que é errado. Oh, então cada dia as pessoas estão surgindo com uma teoria que não está na palavra. E ela diz bem claro aqui, olha, numa refeição, se você quiser comer frutas, então você vai comer frutas com pão. Banana com pão, teu abacate com pão, a maçã e o pão. Então, se você quiser comer a verdura, na outra você faz tua verdura e come com pão. Agora, você não pode usar verduras e frutas juntas, que vai causar fermentação, acidez estomacal. E também Deus não proíbe em lugar nenhum da sua palavra comermos frutas com pão. Assim diz o Senhor. Conselho sobre regime alimentar, página 309. Recomendaríamos especialmente as frutas como fator de saúde. Mas mesmo as frutas não devem ser consumidas após uma completa refeição de outros alimentos. Não podemos comer. Às vezes a gente chega na casa de alguém, a pessoa gosta de comer. Eu tinha um amigo meu que ele gostava de comer manga. Ele cortava um prato de manga, comia o feijão, a salada, tudinho. Aí depois ele pegava um prato de manga e ia comer o prato de manga. E eu falei, irmão, está errado. Sua alimentação está errada. Assim diz o Senhor, quanto maior for o uso que fizermos de frutas frescas, tais como são apanhadas na árvore, maior será a bênção. Testemunhos para a Igreja, volume 7, 126. Convir-nos-ia cozinhar menos e comer mais frutas em estado natural. Que delícia! Muito importante. Nós deveríamos cozinhar menos, comer menos alimentos cozidos. O homem não nasceu, Deus não criou o homem para comer cozido. O cozimento veio após o pecado, com a mudança climática. Então foi necessário o homem cozinhar certos alimentos. Mas o excesso de alimentos cozidos causa febre intestinal, causa constipação. Os alimentos apodrecem no intestino. E, como eu falei, é uma consequência de muitas doenças quando os alimentos fermentam em nosso intestino. Então, a palavra do Senhor diz que para comermos mais frutas em seu estado natural. Já faz muitos anos, creio que quase 20 anos, que aos sábados eu não como alimentos cozidos. A palavra do Senhor já diz para comermos um alimento diferente. Então, no sábado eu compro as frutas, o pão, a gente faz umas broas, alguma coisa para comer no sábado. Melhor do que nós estarmos comendo um alimento que foi cozinhado no outro dia. E tem muitas pessoas por aí, muitos adventistas do sétimo dia, que já aproveita a desculpa para esquentar a comida ou cozinhar no sábado, transgredindo o santo mandamento de Deus. Assim diz o Senhor. Não é assim diz o doutor. Não é assim diz o nutricionista. Não, é assim diz o Senhor. Conselho sobre regime alimentar, página 309. Verduras e frutas, uma vez que sejam da melhor qualidade, não mostrando o mínimo sinal de deterioração, mas sendo sãos e não afetadas pela doença ou apodrecimento. Se você vai comer aquela bananinha que está podre, quer comer um pedaço e joga o outro fora, não pode porque está fermentado. Olha o que ela diz. Morrem mais pessoas por comerem frutas e verduras deterioradas que fermentam no estômago e produzem sangue envenenado do que fazemos ideias. Então, quando os alimentos fermentam, o que acontece? O nosso sangue fica envenenado. Começa a sair furúnculos debaixo do braço, ou nos olhos, ou espinhas.
vem enxaqueca e uma série de doenças. Porque os alimentos fermentaram, o sangue se tornou envenenado, porque comemos uma fruta apodrecida de um lado, ou muito amadurecida, ou mesmo comemos as frutas com verduras ou frutas após uma completa refeição de outros alimentos. Assim diz o Senhor: quanto maior for o uso que fizermos de frutas frescas, tais como são apanhadas da árvore, maior será a bênção. Convir-nos-ia cozinhar menos e comer mais frutas em seu estado natural. Mas tem pessoas que estão morrendo de tanto comer alimentos cozidos, que eles dizem, não, uma refeição de manga ou de qualquer outra fruta, isso não vai me sustentar. Irmãos, eu digo uma experiência, é uma delícia. Nós passarmos o dia nos alimentando de frutas. É uma delícia e isso combate muitas doenças, trazem um alívio ao nosso intestino, um descanso ao nosso estômago. É de muita importância. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Assim diz o Senhor. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Aqui está o nosso regime alimentar. Estes alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual, que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Aqui está, nossa alimentação traz o quê? Um vigor intelectual. Você se torna um gigante intelectual. Você passa a ter uma mente imensamente maravilhosa em compreender as belezas, as coisas de Deus. Por quê? Porque não há fermentação. Porque se você está combinando corretamente os alimentos, frutas e verduras, ou a refeição, se você come mais alimentos cru, então lógico que você não vai ter fermentação. Se não tem fermentação, a tua mente está sóbria. Teu intelecto está apto para discernir, para compreender, para agir de forma rápida, para pensar. Por quê? Porque não há fermentação no intestino. Assim diz o Senhor. Ciência do Bom Viver, página 316. É um erro supor que a força muscular depende do uso de alimento animal. As necessidades do organismo podem ser melhor supridas e mais vigorosa saúde se pode desfrutar, deixando de usá-los. Os cereais com frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue. Todas. Se algum doutor chegar e falar para você que você precisa de um medicamento, de alguma outra coisa além do que está escrito para te dar vigor, está errado. Tudo que nós precisamos, diz a palavra do Senhor, encontra-se nos cereais integrais, nas frutas, nos nozes, verduras. Ela diz, contém todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue.
Alguém chegar e dizer assim: ah, mas a terra está enfraquecida. A terra enfraqueceu, os alimentos não são mais os mesmos. Deus não sabia que a terra estaria enfraquecida quando ele voltasse? Então ele não deveria ter permitido que a profetisa escrevesse dessa forma. Ela deveria ter escrito assim: olha, hoje está assim, mas no futuro, devido a terra ter enfraquecido, precisamos de algo mais. Mas não foi necessário. Assim diz o Senhor, Conselho sobre Regime Alimentar, página 437. Fazei das frutas o artigo de dieta, a ser posto em vossa mesa, o qual constituirá o cardápio. O suco de frutas com pão será altamente saboreado. A fruta boa, madura, não passada é uma coisa porque devemos dar graças ao Senhor, pois é benéfica à saúde. O suco de frutas com pão, ela diz bem aqui. Aqui está escrito: o suco de frutas com pão. Um suco de manga é uma delícia com pão. Um pão integral com suco de manga. Um açaí com pão é uma delícia. Um suco de buriti com pão é uma delícia. Um suco de murici é uma delícia com pão. E a palavra do Senhor diz que pode. Certo? Que pode, pode. Você pode pegar o teu pão, o teu suco, colocar na tua tigela. Eu coloco o pão dentro do suco e vou comer. Coloco o pão dentro do meu açaí e vou comer. É uma delícia. Aí eu acrescento banana, acrescento jaca. É uma delícia. Então nós temos ouvido muitos mitos por aí, muitos mitos. Mas o problema é que o povo de Deus não gosta de estudar, não gosta de pesquisar, não gosta de ler. É preguiçoso, principalmente hoje nesta era de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, Facebook, etc. Ele vai muito pelo que ouve e se torna um papagaio ensaiado. Aí a palavra do Senhor diz lá em Testemunhos para Ministros 112, que os leitores superficiais não ancorados em parte algumas serão como areias movediças, porque nós estamos dentro de uma sacudidura, certo? De maus informações. Então é necessário que o povo, cada um de nós, individualmente, venhamos ter os livros que a profetisa deixou. E venhamos examinar para termos o conhecimento na área que nós estamos falando, em todas as áreas. Em todas as áreas. Lembrando que a reforma, ela inicia pela reforma para a saúde. Assim diz o Senhor, Conselho sobre Regime Alimentar, página 313. Nos cereais, frutas, verduras e nozes, encontra-se todos, ela diz todos, não é quase todos, é todos, os elementos alimentícios de que necessitamos. Todos. Se formos ter com o Senhor em simplicidade de espírito, Ele nos ensinará a preparar comida saudável, livre da contaminação das carnes. Então, se formos ao Senhor, nós também iremos falar um pouco sobre o regime pobre. Muitas pessoas que deixam de comer carne e pensam que a reforma para a saúde é comer arroz com feijão todos os dias ou carne de soja com farinha todos os dias. Certo? Isso é um tipo de regime pobre que Ellen G. White diz que traz um sangue pobre e uma má nutrição do nosso organismo. Assim diz o Senhor, Conselho sobre Regime Alimentar, página 319. As frutas usadas, olha só, as frutas usadas, assim diz o Senhor, as frutas usadas com pão perfeitamente cozido de 2 ou 3 dias serão mais benéficas que o pão fresco. Isto
com mastigação lenta e suficiente, fornecerá tudo quanto o organismo necessita. Então, as frutas usadas com pão, o abacate com pão, a maçã com pão, a manga com pão, a banana com pão, certo? A goiaba com pão, a pera com pão. Aqui diz a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Então, deixe a palavra de Deus falar, deixemos que a palavra de Deus nos guie, deixemos que a palavra do Senhor seja o nosso guia, certo? O médico, o nutricionista, o doutor, o formado, ele tem sua vez também. Mas a partir do momento que o formado, o doutor, o nutricionista, o fulano de tal, ele se aparta do assim diz o Senhor, ele quer que o seu conhecimento seja o tudo, então, a partir daí, seja anátema a ele. Meus prezados irmãos, que Deus venha assim nos abençoar, que nós venhamos a estudar os livros de saúde de nossa igreja, que não venhamos ser indiferentes com a palavra do Senhor, que venhamos ter o conhecimento de como combinar os alimentos, para não termos fermentação, para que os alimentos não apodreçam no nosso intestino, para que nós não venhamos estar cheios de gases, para que nós não venhamos ter febre intestinal, constipação, para que nós não venhamos passar 2, 3, 4 dias sem fazer o cocô, para que nós não venhamos ter o rosto sujo, cheio de espinhas, cheio de manchas. Tem pessoas que estão com o rosto cheio de manchas. E eu falo assim, olha, você está com o intestino preso? Ela fala, não, isso aqui é sol, eu pego muito sol. Eu falo, não, você trabalha aqui no escritório, você não pega sol, isso é intestino preso. E mesmo que você pegasse sol, o teu rosto não teria essas manchas. É intestino preso, é prisão de ventre, certo? Que Deus abençoe-nos então. Oremos ao Senhor e iremos dar continuidade aos outros vídeos, os vídeos de saúde. Eu peço a você que se inscreva no canal Despertai 1844. Toque no sino bem em cima no cantinho, para que você receba todos os vídeos quando forem publicados. E repasse esse canal para os seus amigos e colegas. É um canal que Deus vem abençoando muitas pessoas, porque são mensagens baseadas somente dentro da Bíblia e dentro do espírito de profecia. Oremos ao Senhor então, amém. Senhor nosso Deus, obrigado por todas as bênçãos. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, a darmos continuidade nessa jornada rumo ao céu. Ajude-nos, ó Deus, para que venhamos buscar nos reformar, buscar o conhecimento dos altos céus com respeito à obra da Reforma Pro Saúde, para que possamos ser temperantes em todas as coisas. Nos dê tua graça, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.